Shalom, shalom! E hoje é sexta-feira, né? Às 18 horas nós vamos ter Shabat. Então, 6 dias trabalhamos e no sétimo entramos na confiança do nosso Senhor, do nosso Salvador, da pessoa mais importante das nossas vidas, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? Em nome de Jesus. E essa semana nós falamos bastante das tempestades silenciosas, as águas que revelam o que realmente está dentro de cada um de nós. Isso aqui é muito importante. É importante que nós conheçamos quem nós somos e o que nós estamos fazendo. Por quê, queridos? Muitas vezes a gente quer conhecer o próximo, mas na verdade, o próximo nunca vai ser um parâmetro para nós. A única coisa que vai ser parâmetro para nós é o nosso Jesus, porque ele foi o maior testemunho de tudo que nós vivemos como pessoas. E se você for analisar todos os exemplos dos homens e as mulheres que tiveram suas histórias dentro da Bíblia, foram reais testemunhos. Quando a gente olha assim para situações, né? E às vezes a gente fica assim, atemorizado, né? E fala, puxa, como que pode, né? Josué estava ali tomando as terras, entrando nas heranças, e foi avisado que não era para pegar nada de ninguém, de coisas nenhuma. E uma pessoa teve a ideia de pegar uma boa capa babilônica, falou, vou guardar isso aqui para mim, posso vender, posso fazer dinheiro, não sei o que ele pensou, vou usar, é bonita demais, escondeu dentro da tenda, e isso daí foi brechas. E quantas vezes, queridos, nós não escondemos coisas porque achamos interessante, bonita e vamos pegar para nós. E às vezes isso pode custar algo, ter uma consequência muito ruim. Então a gente olhando o casos, mesmo com grandes e bons exemplos vívidos que a palavra de Deus deixa, e mesmo nós, quando nós passamos e temos exemplos, as pessoas não querem ouvir. Por que não querem ouvir? Porque nunca aprenderão nada, a não ser que ela passe pela própria experiência. Então a experiência, ela é muito importante para que o ser humano confirme, olha, essa palavra é verdadeira, olha, o que aquela pessoa estava orientando era verdade. E até ela cair em si, talvez muitas águas já se passaram, muitas emoções. Quando falamos de águas, nós falamos das emoções, dos sentimentos que ainda vão ali, ficam ali dentro de nós e não saem. Bom, a nossa palavra hoje está em Mateus capítulo 16. Prepare a sua ceia, vamos orar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por essa semana. Obrigada por nos ensinar, Senhor, todas as coisas. Nós queremos te convidar, Pai, para entrar dentro das nossas casas, entrar nas nossas vidas. Oh, meu Deus, entra, Pai, nos nossos corações. Senhor, seja o dono dos nossos pensamentos. Tu és amado, Senhor, Tu és amado da nossa alma. Oh, meu Deus, fala conosco, Senhor, através dessa palavra. Pai, em nome de Jesus, que essa jornada que nós empenhamos de 10 semanas até chegar a Yom Teruah, oh, Senhor, que essa jornada nós possamos ter aprendido muitas coisas de nós mesmos, para depois nós olharmos para o próximo. Um dos maiores mandamentos que o Senhor nos deixou, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas nós temos que amar o próximo como nós conhecemos a nós, para poder ser compassivos diante dos outros. Pai, fala conosco através dessa palavra, é o que nós te pedimos em um nome de Jesus. Jesus estava fazendo coisas grandiosas e ele queria testar e ver como que estão essas pessoas que estão andando comigo. O que é que eles têm de parâmetros sobre mim? O que eles pensam de mim? Você teria coragem de fazer um questionário e liberar para pessoas te avaliarem? Uma vez eu tive essa ideia. Eu estava desempenhando um papel, organizando, administrando um pessoal.
E aí eu falei assim, eu vou passar uma avaliação para ver o que eles necessitam, se tá faltando alguma coisa, o que eles acham. Dá liberdade para eles escolherem e falarem o que eles quiserem, né? Aí eu fui conversar, né, com o meu apóstolo. Ele falou assim, você tá preparada? Ele falou, porque muitas coisas ali pode ser que eles vão te avalizar de uma forma errônea. E aí você tá preparada com o seu coração? Aí eu fiquei pensando, ele falou, deixa que o Senhor te avalize. Deixa que o Senhor vai te mostrar através dos resultados. Os resultados respondem por si. Quando ele falou isso, eu fiquei pensando, né? Falei, puxa, mas eu gostaria de saber se essas pessoas, elas, né, poderia melhorar alguma coisa, porque o cunho de uma avaliação é para ver se está funcionando, se está dando certo. E aí, passado muitos anos, olha, isso daí foi, nossa, em 22, já tem 4 anos atrás. E aconteceu que eu estava conversando com uma pessoa, mais ou menos um mês atrás, e ela falou assim para mim, preparei algo para minha igreja. Nossa, organizei, fui atrás de tudo, ajudei meu pastor, fiz um trabalho, me doei todinha. Passado o evento, eu tive uma ideia de fazer uma avaliação de como foi o evento, se eles gostaram da organização. E a organização, é claro, que era ela que tinha preparado tudo. Ela falou, e eu pus um monte de perguntas no questionário. E eu coloquei no grupo. E eu não imaginava que ia vir 2 avaliações muito negativas. E aí a resposta, é claro, que caiu ali dentro do grupo deles. E um deles se levantou e falou muita coisa. Falou assim, olha, eu achei que você... a organização, não falou dela em nome, mas falou a organização estava boa, porém eu vi que essa pessoa fez para crescer em cima dos outros na base do orgulho. E também logo imaginei que essa pessoa possa fazer isso com o marido dentro de casa. Chamou ela de mandona, entre outras coisas, e deu uma avaliação muito negativa. E teve outras pessoas que apoiaram a avaliação dele. E ela ficou muito, muito, muito triste. E aí ela veio falar pra mim, puxa, mas eu fiz tão bonitinho, eu fiz tudo certinho. Eu falei, então, lá atrás eu também quis fazer uma avaliação, só que eu ouvi a minha direção. Então, muitas vezes a gente quer ser avaliado, quer fazer alguma coisa, faça e espere os resultados. Se for bom, vai continuar. Se não for bom, então não vai ter, não vai mais pedir, ninguém vai falar nada. Isso daqui, queridos, é algo muito sério. Mas olha a nossa palavra de hoje. Mateus 16. Bom, o Senhor Jesus estava andando com seus discípulos, estava fazendo todas as coisas. Mas, na verdade, ele queria uma avaliação. Indo Jesus, Mateus 16, 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos, quem diz o povo ser o filho do homem? Então ele perguntou assim, olha, o que o povo estão falando de mim? O que eles falam? E eles responderam, uns dizem que o Senhor era João Batista. Né? Porque João Batista fazia o quê? Pregava o arrependimento e o batismo nas águas, né? Outros dizem que o Senhor é Elias, né? Porque Elias fez toda aquela prova do altar. Vão ver quem é Deus. O Deus que responder, né? É o Deus verdadeiro, é o Pai. Uns dizem que tu és Jeremias, o profeta, porque ele acabava falando e realmente acontecia. Mas o Senhor Jesus falou assim, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? O que vocês acham que eu sou? E respondeu Simão, Pedro, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas o meu Pai que estás no céu.
Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Uau! Então Jesus perguntou, e vocês, o que dizem que eu sou? E Pedro olhou, né? E falou assim, olha, tu és o Cristo, o ungido, o Filho do Deus vivo. Essa identidade aqui, queridos, Jesus, ele ficou profundamente satisfeito com o resultado dessa avaliação. Porque, olha só, isso foi uma revelação que já veio de Deus. Então, quer dizer que aqueles discípulos ali já tinham entendido a dinâmica do reino e também entenderam espiritualmente o discernimento. Que o Jesus estava desempenhando um bom papel diante do reino. Então, essa revelação divina, Jesus ele mostra que a verdadeira identidade dele não era descoberta por humanos. A nossa verdadeira identidade, queridos, o humano não pode avalizar. Por quê? Porque por mais que nós fazemos tudo direitinho, organizamos, nos doamos, estudamos, estamos todo dia nas lives, liberando palavras, isso não faz de nós bons para as pessoas. As pessoas não vão dar uma boa avaliação para nós. Não podemos esperar isso delas. Por quê? Porque a nossa identidade só será revelada pelo Deus Pai. Jesus falou, olha, quem te revelou isso foi o Pai. Porque você de si mesmo, você não poderia ter essa revelação. Queridos, as pessoas, elas se movem por invejas. O que é inveja? É eu querer estar no lugar do outro e receber o que o outro tem e ser o outro. Nós olhamos para o outro e, na verdade, não tem nada a ver com o outro, mas era o que eu gostaria de ser no outro. Como as pessoas não têm coragem e vivem na passividade, ontem nós estávamos lendo sobre o livro, né, Guerra contra os Santos. O que é a passividade? A passividade é uma forma de crente que ele vai sendo permissivo. Ele não quer andar na sua autenticidade, porque a identidade de Deus em nós nos tira do meio da multidão, queridos. A verdadeira identidade vai nos tirar do meio da multidão. E você vai passar a ser autêntico. Nós já falamos sobre a autenticidade aqui. O que é autenticidade? É você não andar como os outros. Todo mundo tá indo, tá todo mundo, né? Aqueles desenhos do Instagram lá. Todo mundo amarelinho, tem uma bolinha azul no meio. Então você tá indo contra o caminhar das coisas da terra, terrena. Você anda por aquilo que o Senhor está te dando. E olha o que ele disse, 19. Sobre esta palavra, porque você viu a autenticidade em mim, dar-te-ei as chaves do reino. O que são as chaves do reino? Aonde você quiser entrar, aonde você for, essa autoridade estará com você, porque você teve essa revelação do discernir do Espírito. Então, o discernimento espiritual é uma chave no reino, queridos. E nós precisamos ter esse discernimento. Ele não funciona debaixo de emoções. Não é dirigido por emoções, nem por sentimentos. Todas as vezes que a pessoa olhar para você e falar, tá vendo, olha, tá falando pelo coração dele. Não, queridos. Um servo do Senhor, um filho do Deus vivo, ele não pode falar dos seus sentimentos, ele fala das palavras, dos princípios e dos mandamentos do Senhor. Tem que ser na Bíblia, porque da Bíblia ninguém pode te condenar. E se te condenar e te avalizar em cima das coisas que você fez sobre uma palavra, então alguém vai tomar a dianteira, que é o Deus Pai, porque era dele as palavras. Nós somos cumpridores disso. Então ele falou, olha, dar-te-ei as chaves do reino do céu. O que ligar na terra será ligado nos céus, e o que desligar na terra será desligado no céu. Então advertiu os discípulos de que ninguém dissesse ser ele o Cristo ungido. Não falem para eles.
Por quê? Porque isso vai levantar o quê? Brigas, dissensões, invejas. As pessoas, queridos, não querem um diferencial. Elas acham muito bonito, mas o que elas fazem? Ou elas vão bajular e te jogar lá pra cima, ou elas vão diminuir. Vão te diminuir a um ponto que você se torna nada. Essa pessoa não pode ter mais do que eu. Eu não consigo ver isso tudo, eu não consigo olhar para a grandeza dessa pessoa. Pedro olhou para a grandeza do Senhor Jesus e isso não fez com que as suas emoções alterassem em nada. Mas, em contrapartida, os fariseus não gostavam do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles tinham como uma ameaça de disputa naquilo que eles estavam fazendo. Salmo 143, 8 diz: Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que eu devo seguir, pois em ti elevo a minha alma. Queridos, até que o Senhor venha, nós vamos continuar tendo tempestades ruivando sobre nós o tempo todo, dentro de nós, em nossa volta, sempre vai ter situações que vai ser proporcionada para que nós perdemos o foco da nossa identidade, mas nós seguimos aquele que fala com a tempestade. Queridos, Jesus, ontem nós ministramos sobre isso. Ele falou: acalma-te, cessa-te. E isso fez uma diferença muito, muito grande. Quando nós somos os filhos e as filhas daquele que fala com a tempestade. Então, aonde está o nosso socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Amém? Nós entramos no mês de Elul. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, né? O mês de Elul é um mês em que o amado está no campo. Ele desce. Uma vez por ano, o rei saía do seu palácio, montava uma tenda no campo e ele estava aberto para que os camponeses, o povo que não tinha acesso a ele, tinha toda a liberdade. Então esse mês está recheado de situações que você pode colocar diante do seu amado e ele vai te ouvir. O Senhor está propício a ouvir. Seja real, seja verdadeiro, coloque as suas emoções não tratadas ainda diante de Deus. Existem muitos profissionais que trabalham com isso e louvado seja o Senhor, porque mostrar para a pessoa e fazer ela abrir os olhos dentro de uma análise, entender quem ela é primeiro, para depois ela entender quem é o próximo, queridos, isso demanda um tempo significativo e expressivo, mas o Senhor, queridos, o Senhor se compadece de todos os nossos sentimentos, então nós podemos colocar diante dele, e esse mês é um mês para desfrutar do favor do Rei, aleluia, glória a Deus. Por quê? Porque o rei ele está permitido acesso livre, né? Acesso livre diante de nós. É um mês para nós pensarmos em uma restauração sobre as nossas emoções, sobre a nossa vida. É um mês para nós nos prepararmos para os dias festivos. Tabernáculos já está aí, né? Depois nós vamos trabalhar um pouquinho sobre tabernáculos. E é um mês para acharmos o nosso lugar de arrependimento. Puxa, que arrependimento! Muitas vezes nós, queridos, não entramos na autenticidade porque nós temos medo de ser quem realmente nós somos e perder um lugar de pertencimento dentro de alguns grupos seletos. Então nós, como está todo mundo indo para o mesmo lugar, eu tiro a minha autenticidade, deixo de lado e vou viver o que todo mundo está vivendo. E aí é que nós vivemos esse monte de situações desagradáveis dos quais nós nos arrependemos o tempo todo.
Este é um mês para refletirmos, nos examinarmos sobre a nossa vida. É um mês para acharmos um lugar de arrependimento. É um mês para encontrar um lugar no exército do Senhor. Olha, eu quero estar aqui, ó, pronto para guerrear também, né? É um mês para nós colocarmos a nossa fé em ação. É o mês do noivado, né? Olha, o noivado, casamento, já está aí, tabernáculos, o Senhor já está pronto para o casamento. Então, é um mês para nós nos esvaziarmos de nós mesmos. Isso é muito importante. Nós somos filhos e filhas daquele que fala com a tempestade. Queridos, Ele fala com a tempestade, somos filhos dele, então nós temos um acesso ao Senhor. E isso aqui vai fazer uma diferença muito, muito, muito grande na nossa vida. É um mês para recebermos a bondade e a misericórdia do Senhor. É um mês para nós crescermos intimidade com o Senhor. É um mês para nós trabalharmos o Espírito. Né? É um mês para nós entendermos que nós somos do nosso amado e Ele é nosso. E é um mês para levantarmos a noiva guerreira preparada, adornada. Amém? Em nome de Jesus. Queridos, Moisés, entre outros homens, o Senhor falou, olha, dá uma ordem aí, as águas, essas emoções, elas têm que estar em equilíbrio. Moisés, em Êxodo 14, 21, ele estendeu a mão sobre o mar. O mar era um dos maiores obstáculos que tinha ali. E é por isso que o Senhor dá ordem sobre essas águas, dá ordem sobre essas emoções, dá ordem sobre essa tempestade. Moisés estendeu a mão sobre o mar e as águas se abriram. Então, mas nós seguimos aquele que fala, aquele que dá as ordens, aquele que acalma. Olha que maravilhoso! Sobre esta palavra, o Senhor disse, olha, também eu vos digo, tu és Pedro, e sobre esta palavra eu vou edificar minha igreja. Que palavra? Que ele é o Filho do Deus vivo, tu és Jesus, o Filho do Deus vivo. E se o Senhor é o Filho do Deus vivo, nós também somos filhos daquele que é o Senhor. Queridos, em nome de Jesus, nós precisamos levar todas as nossas emoções diante de Deus, como uma igreja que tem autoridade, senão nós não vamos saber lidar com isso. Nós não podemos falar com pessoas e conversar com pessoas sem entender quem nós somos. Né? O bebezinho, quando ele é pequenino, ele vai olhar para o seu cuidador e ele vai imitar o seu cuidador. Se esse cuidador não estiver sarado nas emoções, mas se ele estiver estressado, se ele estiver depressivo, esse bebê vai copiar. Olha como a nossa personalidade, ela é pautada naqueles que nos cuidaram. Por isso que muitos hoje estão adoecidos, porque somos resultado de um ambiente caótico, de um ambiente onde a pessoa não estava ciente das suas emoções. E infelizmente, esse tipo de identidade, queridos, nós não precisamos. Mas a verdadeira identidade não é descoberta por humanos. Humanos não podem dizer quem nós somos. Por quê? Porque eles nunca vão falar a verdade. Mas o Senhor vai falar quem eu sou, quem você é. A partir do momento que nós tivermos um relacionamento fiel e verdadeiro com Ele. Amém? Preparou sua ceia? Olha só. A minha já está preparadinha aqui. Vamos participar? Em nome de Jesus? Pai, muito obrigado, Senhor. O Senhor é o Deus que dá ordem e cala a tempestade. O Senhor é que põe um basta dentro dos nossos sentimentos irregulares. Pai, nós queremos apresentar o teu sangue e o teu corpo e dizer que o teu corpo está dentro de nós.
e o seu sangue entra em nós. Pai, nós queremos entregar esse Shabbat, entrando na sua confiança e dizendo, Pai, nós queremos ser esses filhos e essas filhas que tem um Pai que dá ordem à tempestade. Faze-me ouvir o teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois em ti elevo a minha alma. Pai, todos os dias nós consumimos a água, mas ela nutre e ela é liberada. Todos os dias essa dinâmica dentro do nosso corpo tem que funcionar também, como as nossas emoções. Todos os dias nós estamos sujeitos a emoções. Mas assim, Senhor, como elas surgem, elas têm que ser eliminadas, não podem ficar águas paradas dentro de nós. Nos perdoa, Senhor, pela nossa humanidade caída, porque nos apegamos a esses sentimentos, agarramos a ele e não queremos liberar, até que a vingança seja concluída. Senhor, a nossa vingança, como diz Isaías, são trapos de injustiça, não serve para nada. Pai, até que o Senhor venha, queremos que o Senhor seja o Deus, o Filho do Deus vivo, que nos dará as chaves do reino para ligar na terra e desligar, e estar ligado, desligar na terra e desligado nos céus. Pai, muito obrigado, Senhor, por essa semana. Ô Senhor, o que o povo diz que o Senhor é e o que nós achamos que o Senhor é, nós também confessamos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo, aquele que dá ordem à tempestade, e por isso nós também podemos dar ordem para que essas águas agitadas calem-se, cessam-se, saiam, abrem o caminho durante o mar, para que nós possamos passar ilesos por essa tempestade. Tá? Em nome de Jesus. Obrigada pela identidade que o Senhor nos dá. O ser humano não pode nos dar identidade. Isso não é descoberto por humanos. Ela é revelada pelo Deus Pai. Cristo, ungido, o Messias, um libertador prometido no Antigo Testamento. E chaves do reino, e liga e desliga, são autoridades espirituais dadas, entregues à igreja para cumprir todo o propósito do Evangelho de Cristo Jesus. Pai, eu quero abençoar os meus irmãos e as minhas irmãs, que eles venham ter um final de semana repleto do Shabat do Senhor, que a tua presença seja tão viva na vida, na alma e nas emoções de cada um, e que eles recebam as dádivas dos céus. Queridos, em nome de Jesus, que vocês possam ser abençoados, que vocês possam crer naquele que liberta, naquele que restaura, naquele que faz todas as coisas. Amém? Em nome de Jesus. Todo tempo nós temos oportunidades de refazer o nosso caminho e mudar o rumo da nossa história. Por quê? Porque ele é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Se ele dá ordem à tempestade, nós somos filhos e filhas daquele que também pode, através dele, nós podemos dar ordem, porque essas chaves já foram nos entregues. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês, que vocês tenham um final de semana abençoado, em família. Em nome de Jesus. Se alguém irritar vocês, lembre-se das águas, das tempestades. Elas precisam ser liberadas. Não deixe-se pôr a ira dia após dia, porque isso vai acabar amargando mais ainda. E não é esse o modelo que o Senhor tem para cada um de nós andarmos no reino. O reino, ele é tomado força e nós precisamos estar sempre preparados com as nossas armas de guerra, limpas para a próxima batalha, nunca sujas, limpas para a próxima batalha, em nome de Jesus. Shalom, shalom
e até semana que vem. Fiquem todos com Deus.